dia a todos. Gente, abram aí na página 148, né? Vamos dar continuidade àquele assuntozinho que a gente começou ontem, a gente iniciou ontem, né? Que é esse assunto aí, capítulo 3 do tema 6, né? Emancipações na África. Vamos dar uma olhada aí agora na independência da Argélia, página 148, certo? Acompanha aí, por favor, vou fazer a leitura e faço a explicação em seguida, certo? Então vamos lá. A independência da Argélia. Acompanhando as tendências independentistas, né? Ao redor do globo, em 1954, a Frente de Libertação Nacional, FLN, iniciou uma bem-sucedida guerra popular contra os franceses na Argélia. Lembrando que a Argélia, né, ela foi colonizada pelos franceses, né? E a Argélia talvez seja um dos países aí que mais que teve um conflito muito grande com os franceses para se tornar independente, né? Até hoje existe aí algumas coisas mal resolvidas entre esses dois países, né? Em 1956, após a prisão de um grupo de líderes rebeldes, vários argelinos iniciaram uma série de atentados pelo país. Depois desses embates iniciais, as tropas francesas conseguiram vencer uma importante batalha contra os revolucionários e executaram um destacado líder argelino. Essa morte provocou violentas reações populares. Ou seja, a morte desse grande líder aí, né, revolucionário, acabou gerando aumentando ainda mais, né, a luta contra os franceses, né? Com esses reveses militares, a FLN decidiu mudar a tática e construir um governo no exílio. Enquanto isso, generais franceses planejavam um golpe contra o presidente francês Charles de Gaulle e submeter a Argélia pela força. O golpe não foi executado e, após um clima de profunda tensão, a solução da questão argelina foi resolvida pela via pacífica, em difíceis negociações em 1962. No referendo de 1º de julho de 1962, o povo argelino optou pela independência, e a Argélia tornou-se uma nação soberana de viés socialista, né? Que era um momento, né? E nesse momento aí, a França também vivia uma onda meio que socialista, né? Em 1962, a gente vivia uma Guerra Fria, né? E existiam alguns grupos socialistas na França, e na Argélia, a Argélia decidiu se tornar independente, né, por vias pacíficas. Lógico que houve uma tensão muito grande, mas ocorreu o acordo, o referendo, que ele fala aí, né, em 1º de julho de 1962, que é quando a Argélia se torna independente, né, e tem um governo de caráter socialista, beleza? As colônias portuguesas as colônias portuguesas na África, né? A ditadura que vigorava em Portugal desde 1933 reduziu o espaço para debates e para expressão de ideias contrárias à política colonial empregada pelo regime, assim como a possibilidade de contestação pelos africanos. Ou seja, que governo era esse? A partir de 1930, a década de 30 do século XX, né, você teve no mundo aí os chamados governos autoritários, né? Os mais famosos aí, o nazismo e o fascismo na Itália. Mas ocorreu também em outros países governos autoritários. Por exemplo, em Portugal, que ele fala aqui, né? Você teve aí principalmente o salazarismo, né? Que era o fascismo, só que com outro nome. Mas as práticas eram as mesmas, né? O salazarismo. Certo? O governo luso tomava medidas que visavam manter o império colonial. Assim, se de um lado defendia a manutenção de uma tradição dita assimilacionista, de outro excluía a elite local dos quadros administrativos, enquanto explorava o restante da população como mão de obra barata. Ou seja, apesar de ter um discurso de que essas colônias seriam governadas pelos nativos daquela colônia, isso não aconteceu, né? Na verdade, a elite desses países que eram colônias acabaram sendo afastados do governo e o povo acabou sendo explorado, né? O fim da Segunda Guerra Mundial e a pressão dos movimentos de independência nas colônias asiáticas e africanas aumentaram o temor do governo português de perder suas possessões. Membros da elite africana que tiveram a oportunidade de estudar na Europa e entrar em contato com ideias revolucionárias voltaram ao local de origem e formaram movimentos de libertação.
Nomes como Agostinho Neto em Angola, Eduardo Modiani em Moçambique, Amilcar Cabral na Guiné-Bissau e Cabo Verde acabaram se tornando membros importantes no processo de emancipação dos países africanos. Ou seja, uma coisa importante aí, né? O contato que esses caras e que esses líderes tiveram com as ideias de independência. Esses caras tiveram contato com as ideias de emancipação, com as ideias de liberdade, com as ideias da Carta do Atlântico, que a gente já falou em outra oportunidade, inclusive caiu no teste, né? Então, de certa forma, você tem esses caras passando essas ideias e voltando para os seus países de origem para colocar essas ideias em práticas em movimentos de libertação. Beleza? Página 149, Angola. Os movimentos de libertação em Angola tornaram-se mais atuantes a partir da década de 1950, mas muitos protestos ocorreram antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial. Entre os principais movimentos de libertação estavam a Frente Nacional de Libertação de Angola, a União Nacional para a Independência Total de Angola e o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Esta última era uma organização marxista de alcance nacional que atraía várias etnias, pequenos burgueses e operários. Um de seus líderes mais importantes foi Agostinho Neto. Ou seja, também nesse momento a gente percebe que no mundo as ideias socialistas estão se espalhando de certa forma pelo mundo. Esse momento que a gente está vivendo aqui, 1950, a gente está vendo a Guerra Fria, né? Que é aquela guerra ideológica entre capitalismo, comunismo, socialismo. Então, de certa forma, alguns países estão tomando características socialistas, marxistas, né? Marx, lembrando que Marx a gente viu ano passado, é um principal pensador aí do socialismo científico, né? Do socialismo, certo? Em 1954 foi criada a União dos Povos do Norte de Angola, UPNA, que anos depois se tornaria a União dos Povos de Angola, UPA. A UPA transformou-se em um movimento nacionalista bem organizado, que atraía para sua causa diversos setores da sociedade angolana e também de outros países como os Estados Unidos, ou seja, um movimento mais organizado, né? Essa União dos Povos de Angola se tornou UPA, né? Que não é a UPA que a gente conhece, mas a UPA é a União dos Povos de Angola. Foi um movimento bastante organizado, que ganhou características, que ganhou apoio até mesmo internacional, como fala aqui dos Estados Unidos, né? Em 1961, a UPA organizou uma revolta anticolonialista no norte de Angola que ficou marcada pela destruição e pelo assassinato de milhares de pessoas. A violência da ação foi usada por Portugal como justificativa para iniciar uma dura contraofensiva e uma guerra contra os movimentos nacionalistas. No ano seguinte, a UPA mudou novamente seu nome, dessa vez para a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. Em 1966, a oeste de Angola foi criada a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, cujo principal líder era Jonas Marinheiro Savimbi. A UNITA realizou ações armadas anticoloniais e pretendia avançar em direção ao leste, região dominada pela MPLA, o que gerou confrontos entre os dois movimentos. Esse é um dos grandes problemas, né? Você vê que são dois movimentos, né, que é a UNITA e a MPLA, né, que era a antiga UPA, né, são dois movimentos de libertação, mas são dois movimentos que entram em conflito, ou seja, isso não ajuda, de certa forma, Angola, né, por isso que Angola passou por anos e anos de conflitos dentro do seu próprio país, que a gente chama de guerra civil, né, mesmo depois de ter se libertado de Portugal, os conflitos continuaram, porque esses grupos queriam dominar o país. Então esse foi um dos grandes problemas aí também, para Angola ter demorado tanto tempo até mesmo para evoluir. A Angola está evoluindo, começando a ter um desempenho melhor economicamente, socialmente agora, né? Bem depois aí de diversas guerras civis, né? Vamos lá. A causa independentista de Angola e de outras colônias portuguesas na África, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, atraiu a simpatia da opinião pública mundial, né? Por sua vez, em Portugal, parte dos portugueses já não apoiava o regime nem a continuidade das guerras do ultramar que consumia divisas e vidas humanas. Ou seja, os portugueses lá em Portugal já eram contra esse domínio lá na África, né? Até porque isso levava, com esses conflitos, muitos portugueses morriam também nesses conflitos. Então, os portugueses, a opinião pública em Portugal já era contrária a
a essa dominação de Portugal lá na África, né? Em 1974, a Revolução dos Cravos colocou fim à ditadura em Portugal e abriu caminho para a emancipação das colônias portuguesas, ou seja, a Revolução dos Cravos acabou com o salazarismo em Portugal, né? Isso em 1974, olha, o salazarismo durou praticamente 40 anos, né? Então, só com a Revolução dos Cravos aqui foi posto fim a ditadura em Portugal e, logicamente, que deu espaço para os países lá que eram colonizados por Portugal se tornarem independentes, até porque era uma visão do povo de Portugal, que Portugal deveria deixar aquele povo lá em paz e se voltar apenas para o seu país, beleza?